Boa noite, gente. Desculpa, já estou bocejando. Eu estou cansadíssima. Por mim, eu já tinha ido dormir, mas eu estava aqui enrolando para chegar essa hora da live. Amém? E hoje o tema é apegar-se a Deus. A gente vai ler 2 Samuel 23, do 8 ao 12. Hoje os meninos não tiveram aula, mas aí eu acordei por volta de quase umas 8 e pouca da manhã. E aí eu fui fazer o café da manhã, fui dar comida para as galinhas, para os cachorros, né? Depois eu fui já deixar alguma coisa assim pro almoço, fui botar roupa para lavar, fui molhar as plantas no sol, mesmo com chapéu, né? E aí eu comecei a molhar daqui de cima, aqui de frente de casa, até lá no final do terreno. Terminei, já era 11h46, vim para fazer o almoço, fiz o almoço, fomos lavar a varanda, que é em volta da casa toda. Começamos a lavar a varanda, os meninos já tinham acordado, lavaram a varanda, um lavou uma parte, outra outra. Depois eu fui lavar o outro lado, depois do almoço. Fui descascar coco, fui fazer bolo pro meu esposo levar. Fiz o almoço, né? Servi o almoço. Nem descansei. Aí fui estender as roupas, fui estender os tapetes que eu hoje reaproveitei a água da máquina, tanto para lavar os tapetes no tanquinho, quanto para depois do tanquinho para já cair no chão da varanda para lavar a varanda. Tá? Aproveitei a água total hoje. E depois que meu esposo saiu para trabalhar, que eu fiz o lanche dele, o bolo e tudo mais, aí eu fui pro mercado fazer compra, deixar meu filho lá na cidade e ir pro culto no lar. E agora voltei, descarreguei a compra, já temperei carne. E estamos aqui para a glória de Deus. Essa foi a minha correria hoje, resumidamente. Fora pegar e ir atrás de ovo, aí chegamos aqui, era para mais de 10 horas da noite, os 2 cachorros tinham fugido, levei maior susto da minha vida, porque o que acontece? A rua que desce aqui para a chácara não tem poste de luz. Então eu vinha com o carro com o vidro aberto, porque tá um pouco calor aqui, com meu filho do lado e o outro atrás. E eu tô escutando um barulho de árvore se mexendo, um negócio, e eu já fiquei assim atenta. Quando eu vi aquele bicho correndo, aquela sombra correndo do lado do carro. Eu fecho o vidro, é um bicho. Quem era? Amarelinho. Com a corda pendurada com a coleira, na coleira, que é a corda que a gente amarra aqui. Com risco de agarrar num lugar e ficar preso, a gente não achar. Ele passa voado da lateral do carro e aí já vai... Quando ele foi pra frente que eu vi que era ele, porque tava correndo demais. Eu pensei que era uma onça. E aí, quando eu vi o outro cachorro, enfim. Vamos botar eles pra dentro. A Chloe sumiu. Eu fiquei aqui aguardando ela aparecer pra dar uma bronca nos dois. Descobri o buraco. Cavaram que não tatu por debaixo da cerca que eu tinha tampado hoje. Botei uma telha daquelas telhas de ferro pra tampar de uma vez por todas o buraco onde eles estavam fugindo. O que eles fizeram? Cavaram mais fundo e passaram por baixo. Eu vou postar aí. Eu já gravei, eu vou postar, vou fazer um belo de um vídeo. Porque não é fácil não, esses dois. Não é fácil. Não é fácil. Ainda bem que a operação do amarelinho já está bem cicatrizada
e ele não rasgou e não cortou em cima da cirurgia que fez para arrancar um tumorzinho que estava, um caroço. Mas o tema hoje é apegar-se a Deus, e eu não podia deixar de fazer o devocional com vocês, né? E estamos aqui para a glória de Deus. Então, a gente vai ler aqui 2 Samuel 23, do 8 ao 12, é rapidinho. Que diz assim, desculpa. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adno, o Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhes cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Age, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Isso aqui é falando dos 37 valentes que Davi teve, né? Gente, Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada, versículo 10. Quando fala que a mão não desgrudava da espada, de tanto ele segurar com força, deu alguma cãibra e ficou com aquela mão ali na espada, né? Quando Johnny Erickson Tada fala de rica, destaca a fé profunda em Deus de sua amiga e a resistência que ela desenvolveu ao conviver com uma doença crônica debilitante. Rica está acamada há mais de 15 anos, incapaz até mesmo de ver a lua pela pequena janela do seu quarto. Mas ela não perdeu a esperança. Ela confia em Deus, lê e estuda a Bíblia, e como Johnny descreve, ela sabe como permanecer firme durante as batalhas ferozes contra o desânimo. Johnny compara a tenacidade e a persistência de Rica a de Eleazar, um soldado na época do rei Davi, que se recusou a fugir dos filisteus. Em vez de se juntar às tropas que se evadiam, Eleazar matou filisteus até que a sua mão ficou cansada demais para levantar a espada. Pelo poder de Deus, o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Como Johnny observa, assim como Eleazar agarrou-se à espada com determinação, Rica também se agarra à espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios 6,17. E assim em Deus ela encontra sua força. Seja com saúde excelente ou lutando contra o desânimo por causa de uma doença crônica, nós também podemos buscar a Deus para aprofundar as nossas reservas de esperança e ajudar-nos a perseverar na fé. Em Cristo encontramos nossa força.
É interessante aqui que, escutando essa história, eu lembrei do meu pai, né? Essa semana mais latente, porque domingo foi o Dia dos Pais, não é verdade? Então a gente fica mais sensibilizado, com um pouquinho mais de saudade, né? O meu pai ele teve uma doença degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica. Não é uma doença, eu sei que nenhuma doença é fácil, mas ela não é nada fácil. É uma doença que a pessoa vai perdendo todos os movimentos de todos os músculos do corpo, porém ela fica consciente, né? Porque o cérebro não é um músculo, mas vai perdendo os movimentos das pernas, dos braços, do diafragma. E cuidar, né, de alguém doente é muito pesado, né? Assim, como é que se diz? Cansativo, é uma entrega muito grande. E só que meu pai era uma pessoa que ele sonhava muito, ele tinha uma esperança grandiosa na cura, na regeneração, de uma possibilidade. Então, assim, tudo que a gente pôde fazer, né, tanto eu quanto minha mãe, minha irmã, meus tios, né, alguns deles, algumas outras pessoas da família, tudo que a gente pôde fazer para proporcionar aquilo que ele via como expectativa para encontrar pelo menos um pouco mais de qualidade de vida, nós fizemos, né? Mas a gente está vendo aqui que se apegar-se a Deus nos momentos difíceis, seja de doença, seja de uma perca, seja do que for, é a melhor alternativa que temos, né? Quando a gente lê aqui em 2 Samuel 23 sobre esse soldado, cadê a Jonadab, né? A força, né, e a garra dele de continuar, a persistência dele de continuar naquela guerra ali, lutando contra os filisteus, até que a mão dele ficasse cansada. É Eleazar, tá? Eu falei errado, né? Jonadab não, Eleazar. Então, a gente tem que ser como Eleazar, sabe? Nos momentos de dificuldade, nos momentos pesados, a gente se apegar a Deus, que é a única coisa que vai nos fortalecer. Você já testemunhou exemplos de tenacidade e resistência? Como Deus o restaura e renova quando você se sente exausto e esgotado? Meu Deus, renova a gente na palavra, né? Eu comecei a live, já vou baixar lá inteirinha, lá no meu perfil, falando do meu dia hoje, o tanto que foi cansativo. Eu tô caindo de sono, eu estou cansada, sabe? Hoje foi um dia que eu estava muito disposta, mas agora no final eu estou cansada. Mesmo assim, eu fui lá pro culto no lar e ali eu fui renovada as minhas forças. Mas quando eu cheguei na porta da academia para esperar meu filho lá por 40 minutos, porque eu não ia voltar aqui na chácara para depois ir de novo. Então eu já fiquei lá na cidade. Eu já tava assim, ó, cochilando mesmo, muito cansada. Então, vou terminar a live aqui, já, e eu vou descansar. Mas eu não podia deixar de fazer a live, porque é um compromisso primeiramente meu com Deus, né? E depois com vocês, de estar trazendo uma palavra diária para a glória de Deus, né? Então, apegar-se a Deus é a melhor possibilidade na nossa vida. Seja qualquer situação que possamos estar vivendo, nós precisamos nos apegarmos a Deus.
é Ele que nos sustenta, é Ele... Ah, eu esqueci de falar, ainda tampei 2 buracos que os cachorros tinham feito na cerca, que estava fugindo, e mesmo assim eles cavaram por baixo de um dos buracos que eu tampei. Botei uma telha de ferro, gente. Eu botei uma telha daquelas grandonas de ferro. Eles cavaram por baixo, fizeram um túnel e passaram, você acredita? Eu vou postar, porque eu gravei, eu vou postar. Tem gente que ri, acha engraçado, né? Meu coração na mão, pensando que era uma onça acompanhando o carro na hora que eu vi aquele vulto correndo junto com o carro. Então, você já testemunhou exemplos de tenacidade e resistência? É o que eu falei, já testemunhei sim, e foi o meu próprio pai, né? Resistiu. Essa doença, os médicos deram 2 anos e meio para ele de vida. Ele viveu muito mais tempo, para glória de Deus. Definhou, irmãos. Terminou, chegou no estado terminal da doença. Mas consciente, sorrindo. Eu tenho fotos fazendo live com ele, chamada de vídeo, né? Quando ele estava no tratamento em São Paulo, e eu sempre fui palhaço, então fazia ele rir muito, ele ria. Então, e conheço outras pessoas também, né? Hoje o culto no lar foi na casa da irmã Karina, e ela tem um testemunho tremendo, uma noite abençoada, Sítio Piau. Muito testemunho maravilhoso, assim, ela teve um tumor, ela fez algumas cirurgias, ela não podia engravidar, ela tem 2 filhos lindos, a Júlia e o Henrique. Que testemunho da Karina, sabe? Fazer o culto no lar, na casa dela, estar lá à frente, foi um privilégio, porque você vê que a pessoa tem essa vontade mesmo de fazer cultos de ação de graça, de agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito e faz, e hoje eu declarei que fará ainda mais, muito mais, em nome de Jesus. Então a gente conhece, né, muitas pessoas, muitos exemplos. Como Deus o restaura e renova quando você se sente exausto e esgotado. Gente, me renova na palavra. Me renova na palavra. Me renova quando eu estou na presença dEle. Isso me renova as forças. Me renova quando eu estou aqui, ó, na palavra, ministrando a live para vocês. Eu sou renovada. Por quê? Porque eu estou me doando. Eu estou me dedicando àquilo que o Papai do céu, Deus, o meu Pai, o nosso Pai, colocou no meu coração de fazer. Então, por isso que eu não abro mão. Meu filho ainda brincou comigo. Não, mãe, você está cansado, porque ele sabe que eu ia ficar estressado. Aí eles ficam brincando. Aí, a senhora está muito cansada, mãe. Não faz live hoje, não. Eu falei, como é que é, menino? Como é que é? Aí ele falou, tô brincando, mãe. Boa noite. Deus abençoe. Então, eu não deixo de cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Eu queria abrir agora para a gente estar orando, né? Você tem algum pedido de oração específico? Escreve aí rapidinho no chat. Que depois que eu fechar os olhos aqui e me conectar com o papai para orar, eu não vou olhar a telinha novamente. Só na hora já de dar tchau, de terminar. E aí, na hora que eu for baixar essa live para o celular, para repostar, aí eu tenho acesso a todos os comentários. Então, se você tiver algum pedido aí específico, escreve rapidinho. Gente, eu acho que eu convidei alguém sem querer, encostei aqui. Escreve rapidinho o seu pedido. Não tem pedido, oremos. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos.
que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus. Guarda, Senhor, nosso corpo, alma e espírito. Em nome de Jesus. E derrama da paz que excede todo entendimento sobre as nossas vidas. Que o Senhor venha adentrar, Senhor, nos lares de cada pessoa que representou seus lares, que entraram nessa live nem que por um segundo, Senhor. Entre em seus lares, trazendo essa paz que excede todo entendimento, trazendo comunhão, unidade, libertação, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposos à esposa, Senhor, e vice-versa. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, por aqueles que têm sofrido de depressão, insônia e ansiedade. Ó Deus, o mal deste século, onde tudo é iFood, tudo é rápido, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor, nos capacita, nos dê sabedoria, nos dê uma noite reparadora de sono, em nome de Jesus. E que o dia de amanhã, tudo aquilo que a gente planejou para aquele dia, que seja guiado pelo Senhor. Que o Senhor abra portas, janelas, feche as que precisam ser fechadas e que o Senhor nos conduza debaixo dos Teus passos para que possamos concluir, Senhor, com a missão que o Senhor preparou para nós para cada dia. Ó Deus, muito obrigada, que o Senhor possa nos cobrir com Teu sangue e nos dar um sono reparador para a glória de Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigada por ficarem até aí. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração. Beijo.